Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar de multiplicação de números racionais. Eu até risquei aqui de propósito, porque quando a gente está falando de números decimais, são só os números com vírgula. E no caso dos números racionais, a gente também vai envolver as frações, tá? Então, racional é número com vírgula e fração, e a gente sempre vai estar misturando eles, tá bom? Tá lá na página 169 do livro de vocês. Então a gente vai começar resolvendo aqui um exemplo do 2,6 vezes o 4,5. Tá? Quando a gente vai fazer uma conta de multiplicação, o normal que a gente faz, não que seja necessário, é colocar o número com mais algarismos em cima. Então aqui a gente vai manter o mesmo padrão. 4,05 vezes o 2,6. Tá? Uma coisa que a gente faz, eu já comentei com vocês também, é que aqui esse pontinho significa uma multiplicação. Não vai achar que esse é um pontinho de vezes, é só um asterisco. Esse pontinho é da multiplicação, e quando a gente arma a operação, a gente coloca o tradicional x, tá? Mas enfim, a gente vai manter o pontinho e também vai manter o x de vez em quando. Fiquem atentos. Então vamos resolver essa multiplicação como se a gente não estivesse diferenciando se é um número natural ou um número racional. 6 vezes 5 é 30, é 3. 6 vezes 0 é 0, com 3 fica 3. 6 vezes 4 é 24. Coloca um espacinho, um mais ou qualquer coisa, deixa vazio, como você achar melhor. Pula uma casa decimal. Vai do 2, vai para o 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Vem 1. 2 vezes 0 é 0, com 1, 1. E 2 vezes 4 é 8. E eu vou somar isso daqui. 0, 3, 5, 10. Bom, deu 10.530. Algo tem que acontecer agora. Não pode ser esse valor aqui. Porque a gente está multiplicando 2,6 vezes 4,05. Então é 2 e pouco vezes 4 e pouco. Tá? Pense o seguinte, vamos pensar nas extremidades. Vamos fazer uma aproximação. Se aqui fosse um 2, a aproximação certa seria 3. Mas se fosse um 2, seria o menor número possível. E aqui fosse um 4, seria 2 vezes 4. Aqui dá 8. Agora, aproximando para cima, se aqui fosse um 3 e aqui fosse um 5, seria 3 vezes 5, que é 15. Tá? A aproximação está errada, foi só para dar o exemplo. Então, o resultado tem que ser um número entre 8 e 15. Tá? Então, não pode ser 10.530. Então, eu tenho que colocar vírgula em algum lugar para que tenha lógica esse resultado. Se eu colocar vírgula aqui, fica 1053. Se eu colocar aqui, fica 105. Se eu colocar aqui, fica 10,530. E se eu colocar aqui, fica 1,0. Tá? Então, o único número que teria lógica, visto que tem que dar entre 8 e 15, seria colocar a vírgula aqui. Tá? Mas por que a gente coloca a vírgula aqui e como que a gente vai saber onde colocar a vírgula? É só você prestar atenção em uma coisa. Aqui a gente tem quantas casas decimais? Uma, duas. Duas casas decimais. Aqui embaixo a gente tem uma casa decimal. E ao todo, nessa conta, a gente tem 3 casas decimais. Então a nossa resposta, ela tem que ter as 3 casas decimais. Entendeu o bizu? O bizu é você contar as casas decimais da sua operação e colocar elas aqui na resposta, tá bom? É bem facinho mesmo, não tem muita coisa, você só tem que se atentar a esse detalhe no final das contas. Então deu 10,530 e a gente vai pôr aqui na resposta só o 10,53, porque não precisa daquele zero ali no final. Tá? Também não está errado se você colocar o zero ali no final. Beleza, vamos para o próximo. Acho que vai caber aqui embaixo. Eu vou fazer aqui embaixo. 8,3 vezes 9. Não precisa se preocupar em vírgula, embaixo de vírgula, como era na adição e subtração. Não precisa se preocupar com nada quando você está fazendo a conta, tá? 8,3 vezes 9 é 9 vezes 3, que dá 27, vai 2. 9 vezes 8, que dá 72, com mais 2, 74. E aqui a gente vai contar as casas decimais. Ó. Uma casa decimal, 0 casas decimais. Então, na resposta, tem que ser uma casa decimal. Tá?
deu 74,7. 74,7. Se você está em dúvida da tua resposta, faz uma estimativa. Aqui é aproximadamente 8 e aqui é 9. 8 vezes 9, 72. Se você quer ter mais certeza, você aproxima errado, aproxima para um número maior. Pega o menor e pega o maior e faz as contas. 8,3 não é aproximadamente 9, mas é menor que 9. Então vai ser no máximo 9 vezes 9, que é 81. Então tem que dar entre 72, que é 8 vezes 9, e 81, que é 9 vezes 9. Então 74,7 provavelmente é o nosso resultado, se a gente não errou as continhas aqui, é claro. Tá? Agora eu vou precisar apagar. Muito bom esses efeitos, adoro. Vamos lá, 1,5 vezes 1,5. Lembre de uma coisa, se você tem 2 vezes 2, você tem 2 ao quadrado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. E assim por diante, tá? 1,5 vezes 1,5 também usa essa mesma lógica. Então aqui a gente tem 1,5 ao quadrado. Tá? O que você vai ver muito? Quando tiver uma fração ou um número decimal e tiver uma potência, vai ter um parênteses. Para não parecer que era um 1 e daí você escreveu do lado 5 que está ao quadrado, tá? Gerar alguma confusão. Então é o número que está dentro do parênteses que está sendo elevado ao quadrado. E as contas não mudam não, é 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 1 é 5, com 2, 7. Mais 5, 1. Soma tudo, vai dar 225. Como tem uma, duas casas decimais, aqui tem que ter uma, duas casas decimais. E a resposta disso daqui é 2,25. Tá bom? Vamos aproveitar e fazer uma aproximação. 2,25 é aproximadamente quanto para a casa do décimo? É aproximadamente 2,2 ou 2,3, que ele vai estar bem no meio. Só que se for aproximar para o inteiro, ele vai ser aproximadamente 2. Beleza. Próxima conta aqui, a gente tem uma fração e tem um número decimal. O que a gente faz primeiro? A gente ou transforma a fração em número decimal, ou transforma o número decimal em fração. Vai do seu gosto para trabalhar, tá? 5 décimos a gente sabe que é a mesma coisa que 5 décimos. Se escreve do mesmo jeito, 0,5. Tá? Então eu vou fazer essa continha aqui. 1,43 vezes 5 décimos. Uma coisa antes que eu não falei, ó, se você sabe quanto que é 15 vezes 15, que dá 225, e você sabe que 1,5 vezes 1,5 vai ter uma casa aqui, são duas casas decimais, você só ajusta a vírgula na tua resposta, é o 225 com duas casas decimais. Beleza, vamos lá, vamos fazer essa conta. 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 5 vezes 4, 20, com 1, 21, 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Preciso fazer 0 vezes alguma coisa? Não vai acrescentar nada nos nossos cálculos, porque depois você somaria com 0, 0, 0, então não vai mudar nada. E a gente conta direto as casas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A vírgula tem que vir aqui. E o que a gente faz? Coloca um 0 aqui. Tá. Então a resposta disso daqui vai ser 0,715 ou 715 milésimos, tá? 715 milésimos é aproximadamente quantos inteiros? Um inteiro, tá? Beleza, com isso a gente viu multiplicação. Agora vocês só precisam praticar um pouquinho. Muito bem, falando em vamos praticar um pouquinho aqui antes de ir para a próxima aula. Eu tenho 4 décimos elevado ao quadrado, então eu vou fazer 0,4 vezes 0,4. Beleza, 4 vezes 4 é 16, e se eu fizer 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, e agora aqui eu só tenho que contar as casas decimais. Uma casa decimal, tem que ter duas casas decimais na resposta, então vai ser 0,16. Olha, eu já sabia que era 16, porque 4 vezes 4 é 16, como aqui tem uma casa decimal, e eu vou multiplicar por ele mesmo duas vezes,
1 vezes 2 vai dar 2 casas decimais, tá? Se a gente tivesse 2 casas decimais aqui, seria 2 casas decimais vezes 2. 4 casas decimais ia ter a resposta. Se fosse 3 casas decimais, 3 casas decimais vezes 2. Seriam 6 casas decimais. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Só que, olha, eu tenho uma casa decimal. Se você não pegou bem essa regrinha, pausa um pouquinho ou volta o vídeo, tenta entender ela. Mas não se preocupe também em ficar decorando regras, tá? Faz a continha, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, tá? Aqui a gente tem uma casa decimal e expoente 3, então a nossa resposta vai ter 3 casas decimais, tá? Mas aqui no caso eu vou ter que fazer a continha. Eu sei que 12 vezes 12 dá 144. Tá? Então se eu fizer 1,2 vezes 1,2, vai dar 1,44. 2 casas decimais, 2 casas decimais. E agora eu vou pegar esse 1,44, que tem 2 casas decimais, e multiplicar por 1,2 de novo. 2 vezes 4, 8, 8, 2. Mais aqui, repete todos os algarismos, porque você está multiplicando por 1. Dá 8, 12, 6, 7, mais 1 aqui. Tá? 1, 2, 3 casas decimais, 3 casas decimais. Tá? Então a resposta é 1,728. Essa daqui eu nem vou fazer a conta, porque eu sei que 8 vezes 8 dá 64. E eu tenho 1, 2, 3 casas decimais, ó, os números depois da vírgula. 3 casas decimais. Então aqui tem que ter 3 casas decimais. Ponho a vírgula e completo com zeros para que tenha lógica esse número. Então deu 64 milésimos. E aqui eu vou fazer a continha aqui, mas só para mostrar para vocês, ó. Lembrando que 2 centésimos é 0,02. 2 centésimos do mesmo jeito, tá? Eu vou multiplicar 2,3 vezes 2. 2,3 vezes 2 é 4,6, tá? Ou melhor, eu vou fazer 23 vezes 2, que dá 46. Beleza. 46 seria se não tivesse casa decimal. Só que tem uma aqui e 2 aqui. Então tem que ter 3 casas decimais também, como o de cima. E daí vem a vírgula. Deu 0,046. Tá? Se você ficou na dúvida, faz a continha lá. 2,3 vezes 0,02. 3 vezes 2 que dá 6. 3 vezes 0 que dá 0, 0. 2 vezes 2 que dá 4. E 2 vezes 0 que dá 0. Tá? 6, 4, 0, 0. Não faz diferença quantos zeros forem, porque o que conta é a quantidade de casas decimais. 1, 2, 3, bateu aqui, tá? Eu poderia ter montado a conta do outro jeito, né? 2,3 vezes 0,02. Ah, mas a regra da quantidade de algarismos. Quem tem mais algarismos aí em cima? Nesse caso não tem diferença, porque esses zeros aqui a gente vai ignorar. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2 é 4. Ficaria só isso daqui. Eu conto e igual. Tá? E completo com zeros. Dá na mesma, depende do jeito que você gosta de fazer. Você pode fazer como você achar melhor, tá bom? Então agora a gente acabou a multiplicação. Vamos para a divisão de frações. Vamos para divisão de números decimais.